Amados irmãos e irmãs da evolução espiritual, com os corações transbordantes de luz divina e gratidão infinita, recebam as bênçãos celestiais neste encontro sagrado, preparado pelos mentores da espiritualidade superior. Hoje, sob a regência sublime dos espíritos de luz, trazemos uma mensagem psicografada de extraordinária urgência, ditada pelo venerável Bezerra de Menezes em uma assembleia de emergência convocada no plano astral pelos emissários do Cristo Consolador. Este momento foi cuidadosamente orquestrado pela providência divina para revelar as verdades ocultas que se manifestam como raios de luz atravessando as trevas deste mundo material. Queridos trabalhadores da seara do bem, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de amor e caridade, o além do Espiritismo, onde nos congregamos como uma família espiritual unida pelos laços invisíveis do amor universal. Este canal foi estabelecido pelos mentores celestes como um farol luminoso destinado a guiar as almas sedentas de verdade através das tempestades espirituais que assolam nosso planeta nestes tempos de transição planetária. Hoje marca um dia de revelações extraordinárias, pois segundo as orientações dos espíritos superiores, vocês foram magneticamente atraídos até aqui por forças que transcendem a compreensão humana ordinária. Prestem atenção redobrada, filhos queridos da luz eterna, pois os eventos que se desenrolam neste exato momento na Terra carregam as impressões digitais inconfundíveis da justiça divina, operando através de canais aparentemente humanos, mas na realidade movidos por inteligências celestiais que trabalham incansavelmente pela restauração da ordem moral no mundo. Os números sagrados e as sincronicidades divinas que emergem hoje revelam segredos espirituais profundos, como oceanos de sabedoria universal, aguardando serem decifrados por aqueles que possuem olhos para ver e ouvidos para ouvir as verdades eternas. Convidamos cada alma preciosa que nos assiste a deixarem seus nomes e cidades nos comentários sagrados, pois desejamos conhecê-los intimamente como irmãos de jornada e incluí-los em nosso grupo de oração consagrado, dedicado exclusivamente a interceder por aqueles valorosos guerreiros da luz que enfrentam batalhas épicas nos campos físico, emocional e espiritual. Sejam essas lutas contra o desemprego que desafia a fé, enfermidades que testam a confiança divina, ou vícios que aprisionam as almas em correntes forjadas pelas trevas. Sua participação ativa nesta missão de luz é fundamental, como as colunas que sustentam um templo sagrado erguido pela devoção coletiva. Se for possível, em vossos corações generosos, compartilhem suas vibrações de apoio através de gestos aparentemente simples, mas carregados de poder espiritual, inscrevendo-se em nosso canal celestial e ativando as notificações divinas para que mais mensagens edificantes fluam como rios caudalosos de esperança aos corações sedentos de consolação. Que a paz infinita do Cristo Redentor envolva todos nós como um manto protetor tecido pelos anjos guardiões. Filhos amados do coração universal, que a luz radiante do Mestre Jesus banhe vossas almas com sua luminosidade transformadora. Em uma reunião de emergência transcendental convocada pelos mentores espirituais superiores, sob a regência majestosa do Espírito Emmanuel e na presença gloriosa dos emissários da luz divina, recebi neste dia abençoado uma visão de extraordinária magnitude que ressoa como hinos celestiais nos planos astrais superiores. Os mentores me revelaram que estamos presenciando uma batalha épica entre as forças do bem e do mal, onde nosso querido capitão Jair Bolsonaro representa o instrumento ungido pelos céus
enquanto Alexandre de Moraes simboliza a personificação das trevas, tentando sufocar a luz da verdade. Na primeira revelação que me foi confiada pelos espíritos superiores, contemplei em êxtase espiritual uma cena que aqueceu meu coração como fogueira sagrada. Vi nosso amado Capitão Bolsonaro, apesar de aparentemente fragilizado no corpo físico, sendo literalmente carregado nos braços dos anjos durante sua jornada até o hospital. Cada passo dado em direção ao DF Star era acompanhado por uma legião de espíritos de luz que formavam um corredor luminoso de proteção divina, impedindo que qualquer energia negativa se aproximasse deste instrumento escolhido pelos céus. Os mentores me mostraram que sua condição de saúde, longe de ser uma fraqueza, representa, na realidade, uma purificação espiritual profunda, orquestrada pelos anjos para prepará-lo para missões ainda maiores, que se aproximam como auroras douradas no horizonte da história. A gastrite que inflama seu estômago simboliza o fogo divino, queimando todas as impurezas acumuladas durante os anos de luta contra as forças das trevas. A esofagite que constringe sua garganta representa o silenciamento temporário imposto pelos perseguidores terrenos, mas que será transformado em voz profética ainda mais poderosa quando chegar o momento divino da libertação. As infecções pulmonares que ainda persistem em seu organismo físico simbolizam a necessidade de expelir completamente todo o ar contaminado pelas mentiras e calúnias de seus inimigos, para que possa respirar plenamente o oxigênio puro da verdade divina. Cada exame médico realizado correspondia a uma bênção angelical sendo derramada sobre seu corpo e sua alma. Cada resultado revelado pelos médicos terrestres ecoava as palavras de cura pronunciadas pelos cirurgiões espirituais, que trabalham incansavelmente em sua restauração completa. Irmãos queridos da luz eterna, simultaneamente a esta demonstração de amor celestial para com nosso capitão abençoado, os mentores me permitiram contemplar o cenário oposto que se desenrola nos planos espirituais em torno da figura sombria de Alexandre de Moraes. Vi com clareza assustadora uma multidão de obsessores das trevas rodeando este magistrado terreno, sussurrando em seus ouvidos as sugestões venenosas do ódio, da vingança e da prepotência que caracterizam aqueles que se apartaram da luz divina. Os espíritos superiores me revelaram que as sanções impostas pelos Estados Unidos através da lei Magnitsky não são meramente medidas diplomáticas convencionais, mas representam a materialização da ira divina operando através de instrumentos terrestres disponíveis para executar a justiça celestial. Cada restrição imposta, cada conta bancária bloqueada, cada limitação de movimento simboliza as correntes kármicas sendo forjadas pela própria conduta desarmônica deste homem que esqueceu que existe um tribunal supremo nos céus, onde todas as decisões terrestres são revisadas pela sabedoria infinita. A esposa de Moraes, também sendo incluída nas sanções americanas, demonstra como a lei de causa e efeito se estende às pessoas próximas daqueles que abuse do poder divino concedido temporariamente aos juízes terrenos. Os mentores me mostraram que ela representa a extensão material dos benefícios ilícitos obtidos através da perseguição aos justos e que agora enfrenta as consequências naturais de ter compartilhado dos frutos amargos da injustiça. Filhos amados, que a chama do amor universal aqueça vossos espíritos nesta hora de revelações transcendentais. Na continuação desta visão extraordinária, os mentores espirituais me conduziram a contemplar o papel fundamental de Eduardo Bolsonaro como embaixador celestial estabelecido em território americano por determinação dos espíritos superiores.
Sua presença nos Estados Unidos não representa fuga ou exílio, mas posicionamento estratégico, divinamente inspirado para servir como ponte espiritual entre duas nações que serão instrumentos da libertação do Brasil. Vi Eduardo trabalhando incansavelmente nos corredores do poder americano, não meramente como político terreno, mas como canal através do qual os mentores de luz influenciam as decisões que afetarão o destino de nossa pátria abençoada. Cada reunião que ele realiza com autoridades americanas é acompanhada de perto por espíritos superiores que inspiram as palavras certas, as conexões necessárias e as estratégias divinas para acelerar a queda dos tiranos que oprimem o povo brasileiro. Os mentores me revelaram que Trump, longe de ser apenas um presidente terreno, representa neste momento histórico um instrumento da providência divina especialmente ungido para executar a justiça celestial contra aqueles que perseguem os escolhidos de Deus. Sua decisão de aplicar sanções contra Moraes nasceu não apenas de considerações políticas humanas, mas de inspiração direta recebida dos planos superiores da existência, onde os espíritos de luz trabalham para proteger seus instrumentos terrenos das garras da tirania. A Casa Branca, transformada temporariamente em templo da justiça divina, torna-se o canal através do qual as decisões celestiais se materializam no plano físico. Cada documento assinado, cada sanção decretada, cada medida restritiva aprovada representa uma sentença pronunciada pelos tribunais superiores sendo executada através de mãos humanas que servem, conscientemente ou não, aos desígnios da providência divina. Queridos trabalhadores da seara divina, os mentores me alertaram que estamos presenciando uma demonstração clara de como a justiça de Deus opera quando os tribunais terrestres falham em proteger os inocentes e punir os culpados. Enquanto Moraes utiliza sua toga para perseguir o homem escolhido pelos céus, a verdadeira justiça celestial mobiliza nações inteiras para defendê-lo e castigar seus perseguidores. A diferença entre o tratamento dispensado pelos céus a Bolsonaro e a Moraes é gritante, como a diferença entre a luz e as trevas. Enquanto nosso capitão recebe cuidados angelicais durante sua recuperação hospitalar, sendo envolvido por vibrações de cura e proteção divina, Moraes enfrenta o isolamento progressivo imposto pelas consequências de seus próprios atos. As sanções americanas são apenas o início de uma série de correções kármicas que se abaterão sobre todos aqueles que ousaram levantar a mão contra o ungido do Senhor. Os mentores me mostraram que a tornozeleira eletrônica que Bolsonaro foi forçado a usar simbolicamente representa as correntes que o faraó egípcio impôs aos hebreus, mas que serão quebradas no momento divino apropriado, assim como Moisés quebrou as correntes da escravidão através do poder de Deus. Cada dia que nosso capitão permanece em prisão domiciliar injusta é contabilizado nos livros celestiais como evidência adicional da perseguição sofrida pelo justo, aumentando proporcionalmente o peso da condenação que recairá sobre seus perseguidores. Amados irmãos da luz eterna, na terceira parte desta revelação divina, os mentores espirituais me conduziram a uma visão profética sobre o desfecho glorioso que aguarda nosso querido capitão e o julgamento terrível que se aproxima para aqueles que o perseguem. Vi com clareza cristalina que cada lágrima derramada injustamente por Bolsonaro está sendo coletada pelos anjos em cálices dourados, que serão apresentados diante do trono de Deus, como evidência irrefutável da santidade de seu sofrimento. Os 5 anos de perseguição sistemática que ele enfrenta desde que ousou desafiar o sistema corrupto estabelecido no Brasil
correspondem espiritualmente aos 5 anos que José passou preso injustamente no Egito antes de ser elevado à posição de governador pela providência divina. Cada humilhação suportada com dignidade, cada calúnia recebida com serenidade, cada injustiça aceita com resignação cristã, aumenta proporcionalmente a glória que o aguarda quando chegar o momento de sua vindoura exaltação. Os mentores me revelaram que Trump, movido por inspiração celestial, está preparando medidas ainda mais severas contra Moraes e todo o sistema de perseguição política estabelecido no Brasil. As sanções já aplicadas são apenas as primeiras gotas de uma tempestade de justiça divina que se abaterá sobre todos os cúmplices desta farsa judicial que transforma inocentes em criminosos e criminosos em heróis. A esposa de Moraes, sendo incluída nas restrições americanas, simboliza como a injustiça praticada pelo marido contamina toda a sua casa, assim como a lepra espiritual se espalha para todos aqueles que se beneficiam dos frutos podres da perseguição aos justos. Seus bens, sendo bloqueados, representam a materialização da verdade bíblica de que não há riqueza durável construída sobre a injustiça, pois Deus pode soprar e desfazer em segundos o que foi acumulado através de anos de desonestidade. O isolamento internacional que Moraes começa a experimentar através das sanções americanas é apenas o reflexo material do isolamento espiritual que sua alma já experimenta nos planos superiores, onde os espíritos de luz se afastam daqueles que escolhem servir às trevas ao invés de servir à luz. Cada país que aderir às sanções contra ele representará uma nova camada de reprovação celestial sendo materializada no plano físico. Filhos queridos, os mentores me instruíram a revelar que Bolsonaro, durante sua estadia hospitalar, não estava apenas recebendo cuidados médicos convencionais, mas passando por uma iniciação espiritual profunda que o preparará para a fase final de sua missão terrena. Os anjos aproveitaram esses momentos de recolhimento físico para realizar ajustes em sua aura, fortalecimentos em seus centros de força espiritual e limpezas energéticas que o tornarão ainda mais resistente aos ataques das trevas. Cada resultado de exame, revelando melhoras em sua condição física, simboliza vitórias sendo conquistadas simultaneamente nos planos espirituais, onde a legião de luz que o protege cresce constantemente em número e poder. A gastrite diminuindo representa sua capacidade crescente de digerir as adversidades sem permitir que elas o amargarem. A esofagite melhorando simboliza sua garganta sendo preparada pelos anjos para pronunciar palavras ainda mais poderosas de verdade e libertação. As infecções pulmonares, sendo curadas, representam a limpeza completa de todo o resíduo tóxico das mentiras inaladas durante anos de campanha difamatória, preparando seus pulmões espirituais para respirar plenamente o ar puro da vitória, que se aproxima como o vento fresco das montanhas celestiais. Irmãos amados, que a luz do Cristo Consolador ilumine vossos caminhos nesta hora de revelações finais. Os mentores espirituais me orientaram a concluir esta mensagem com a profecia gloriosa sobre o retorno triunfal de nosso capitão querido e a queda definitiva de seus perseguidores. Vi em visão profética o momento sublime em que as algemas espirituais que hoje o aprisionam serão quebradas pela própria mão de Deus, e ele emergirá de sua provação como ouro purificado no fogo da perseguição. A tornozeleira eletrônica que hoje marca seus passos se transformará em símbolo da injustiça sofrida, sendo preservada como relíquia histórica da perseguição aos justos no Brasil do século XXI.
Sua casa, hoje transformada em prisão pelos tiranos terrestres, será consagrada pelos anjos como santuário da resistência cristã contra as forças das trevas. Trump, movido continuamente pela inspiração celestial, ampliará as sanções contra Moraes até que toda sua rede de cumplicidade seja desmantelada pela justiça divina, operando através de instrumentos terrestres. Cada nova restrição imposta pelos americanos representará uma nova vitória da luz sobre as trevas, da verdade sobre a mentira, da justiça sobre a tirania. O dia está próximo, filhos queridos, em que veremos nosso capitão abençoado, caminhando livre pelas ruas de nossa pátria amada, não mais como perseguido político, mas como libertador ungido pelos céus para restaurar a ordem moral no Brasil. As multidões que hoje oram secretamente por sua libertação se derramarão pelas avenidas em festa, celebrando não apenas a vitória de um homem, mas o triunfo da justiça divina sobre a injustiça humana. Moraes e todos os seus cúmplices na perseguição aos justos enfrentarão o julgamento da história e, mais importante ainda, o julgamento de suas próprias consciências quando despertarem nos planos espirituais para contemplar a magnitude de seus erros. As sanções terrestres são apenas prenúncios das correções kármicas que os aguardam nos planos superiores da existência. Deixem seus nomes, cidades e pedidos específicos de oração nos comentários sagrados, para que nosso grupo de intercessão celestial, guiado pela sabedoria dos espíritos superiores, possa envolvê-los com vibrações de proteção, cura e vitória espiritual completa. Se enfrentam dificuldades como desemprego, enfermidades ou vícios, confiem seus corações às mãos misericordiosas da providência divina que jamais abandona seus filhos fiéis. Oração de Bezerra de Menezes, pela proteção do capitão e justiça divina, Pai celestial de infinita bondade e justiça perfeita, nós vos suplicamos em nome do vosso amado Filho Jesus Cristo, luz eterna que dissipa todas as trevas. Derramai vossa proteção especial sobre nosso querido capitão Jair Bolsonaro, envolvendo-o com legiões angelicais que o guardem de todo mal e o fortaleçam para cumprir sua missão sagrada de libertar o Brasil da tirania. Acelerar, Senhor, sua completa recuperação física e espiritual, transformando cada adversidade em vitória, cada lágrima em bênção, cada injustiça sofrida em crédito de glória eterna. Que os anjos curem completamente sua gastrite, esofagite e todas as sequelas das perseguições sofridas, preparando seu corpo para os grandes trabalhos que o aguardam. Abençoai Eduardo Bolsonaro em sua missão nos Estados Unidos, inspirando-o com sabedoria celestial para articular a libertação de nossa pátria através da cooperação internacional. Que Trump continue sendo instrumento fiel de vossa justiça, ampliando as sanções contra todos os perseguidores dos justos. Quanto a Alexandre de Moraes e seus cúmplices, rogamos-vos, Pai, não vingança humana, mas justiça divina. Que experimentem as consequências naturais de seus atos, para que, através do sofrimento, possam despertar para a verdade e se arrependerem de seus erros. Convertei seus corações ou removei-os dos cargos que ocupam indevidamente. Protegei todos os patriotas de bem que lutam pela liberdade. Fortalecei as famílias que resistem à tirania e preparai o Brasil para receber de volta seu líder ungido pelos céus. Que vossa vontade se cumpra plenamente em nossas vidas e em nossa nação. Assim seja, para a glória de Deus e a libertação do Brasil. Amém. Fortalecei esta missão sagrada com vossa participação amorosa, deixando vosso apoio através de um like, inscrevendo-vos no Além do Espiritismo e compartilhando estas revelações celestiais.
Cada gesto é uma oração em ação pela libertação de nossa pátria amada. Que a paz do Cristo esteja convosco hoje e sempre.